programação normal, né? Semana passada, atendendo a pedido, a gente falou um pouco lá sobre, né, as ordens religiosas da época de Jesus, né? Principalmente sobre os essênios, né? Os essênios aí que trazem, né, conforme diz o Emmanuel, tantas tradições, né, e tantas conquistas espirituais aí, né, que trazem aí pra gente aí uma série de lembranças positivas aí, né, os essênios que foram base aí de muitos apóstolos, né. Mas hoje nós estamos voltando aqui, dando continuidade ao estudo, e a gente vai para o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, tá? Que está lá, né, no Evangelho, né? E que continua o discurso de Jesus, né, diante lá dos escribas, dos fariseus, né? Lembrando que esse aqui é o discurso que Jesus faz, né, na semana que antecede a morte dele, tá, gente? Esse discurso aqui, né, muitos estudiosos, muitas pessoas, né, que gostam de estudar o Evangelho, elas falam, né, que esse estudo ele como é que se diria, né, ele foi provocativo, né. Alguns companheiros falam que, né, esse estudo ele foi uma provocação e que levou, né, acabou levando à morte de Jesus, tá? Jesus teria feito um discurso mais provocativo, exatamente para poder, né, chamar ali a atenção lá e meio que, né, cultivar ali a própria morte, tá? Isso aí é uma observação de alguns estudiosos, tá, gente? Não tem nada de espiritual nisso não. Isso é o pessoal, né, como diria lá os exegetas, né, que é o pessoal que estuda evangelho, né, nas universidades, nos cursos de teologia, tá? Mas isso aí é até controverso também, mas tem muita gente que fala que sim, né? Vamos fazer a nossa prece para a gente dar início ao nosso estudo, né? Pedir aí a Jesus aí que possa nos abençoar, né, nos ajudar aqui. Deixa eu só arrumar a câmera aqui, né? E vamos lá, né? Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo ao Cristo pela oportunidade que recebemos, pelo trabalho, pelo esforço, pela vida. Pedimos, Senhor, que nos acompanhe e nos ilumine com a graça da Tua luz e da Tua bondade. Dá-nos hoje, Senhor, a paz, o entendimento, a boa vontade, a fé e a esperança diante da vida. Fica conosco, Divino Mestre, para que possamos aprender junto a Ti as palavras do Teu Evangelho e, sobretudo, as ações da Tua luz. Ajuda-nos sempre e que a espiritualidade amiga possa estar conosco neste momento de estudo, de aprendizado, de luz. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né, pessoal? A gente está começando o nosso estudo, né? Como a gente falou, nós estamos aqui no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, né? Faltam aí, né, 5 capítulos para acabar, né? Vai até o 28. E, né, continua Jesus, né, nós vamos encontrar Jesus em frente ao templo, né, Jesus está ali no átrio dos gentios, né, que é a região mais externa do templo, né, a região que está ali, né, ao entorno do templo, que era um grande pátio, né, que ficava, né, já na área do templo, mas não na área privada, né, na área interna, né, que era a área que somente os judeus podiam entrar, né. Jesus está no átrio onde podia entrar estrangeiro, todo mundo podia entrar, né. Então o templo se dividia em algumas partes e Jesus normalmente, né, ele ficava onde estava a maior concentração de pessoas, mesmo estrangeiros, tá? Normalmente os rabinos, quando eles iam ensinar lá no templo, eles entravam para o átrio, né, principal, onde entravam os homens e as mulheres. Depois tinha uma outra divisão, que tinha lá o átrio dos homens, que era só o homem que podia entrar, que era mais interno, e o templo propriamente dito, né, onde que tinha lá os rituais mesmo, somente homem, tá? E na maioria das vezes só podia se aproximar se a pessoa fosse sacerdote, os outros homens ficavam de fora sendo judeus, né? Então Jesus está ali, né, falando à multidão, né? E assim começa o texto, olha só. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, né? Então Jesus está lá cercado, né, pela multidão, está lá escutando, né? Era muito comum os rabinos irem para a porta do templo, né, e começarem a discorrer sobre um texto, ou então eles se reuniam lá com seus aprendizes. Era muito comum quando você entrava no templo, né, você via grupos de doutores da lei com seus aprendizes em círculos, né, sentados, conversando, debatendo, um grupo aqui, um grupo ali, um grupo acolá, né. Então Jesus estava fazendo isso só do lado de fora, tá? Porque Jesus não é um rabino formal, ele não tinha formação rabínica, né? Já até falou disso, né? Ele nunca estudou em nenhuma das escolas de rabino, né? Então ele não tinha o título, vamos dizer assim, né? Então quando os fariseus e os doutores da lei o chamam de rabi, né,
a maioria das vezes era por uma questão de ironia, tá? Não uma questão de respeito. E sim estava ironizando Jesus, tá? Né? Como se ele estivesse querendo usurpar alguma coisa. Mas a gente sabe, né, que o conhecimento de Jesus está muito acima. Então começa falando assim, ó, então Jesus falou à multidão e seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. O que é a cadeira de Moisés? Moisés, o grande legislador, né, que criou a religião judaica, né? O Moisés que viveu cerca de 2000 anos antes de Jesus, tá? Varia entre 1800, 2000 até 1400, 1600, não é muito certo, mas basicamente é 2000 anos antes de Jesus, né? E o Moisés, que é, vamos dizer assim, né, o grande ícone espiritual do povo de Israel. E Jesus fala assim, ó, na cadeira de Moisés estão assentados, ou seja, os escribas, né, aqueles que detinham conhecimento, os fariseus, né, eles estão na cadeira do Moisés porque o Moisés representava o quê? A ordenança espiritual. Né? Então eles estavam ali no lugar do Moisés, representando o Moisés. Então, se Moisés estivesse lá, né, ia descer o sarrafo todo mundo, né? Porque o Moisés não é um brinquedo, não. Se bem que ele teve, né? O João Batista estava lá, né? Então a gente vai fazer, tá? A prece, sim. Então o que acontece? O Moisés, né? Eles representavam Moisés, tá? Os escribas e os fariseus. Aí olha o que Jesus fala, que interessante. Observai-as, porém, ó, todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Olha só, a primeira crítica que Jesus faz, né, à religião da época dele, né, que também serve para todos nós que somos religiosos hoje, né? Então, assim, a gente vai perceber, né, que Jesus ele toca no ponto crucial, né? Qual que é o problema dos fariseus? Não era conhecer, não era não saber, não era não entender, não era ignorância, né? O problema dos fariseus era não fazer aquilo que eles pregavam, né? Os fariseus, como muitos de nós hoje, né, que envergamos aí, né, a ideia de sermos religiosos, né, ou de sermos espiritualizados, né? O grande desafio da gente é viver de acordo com as nossas palavras, né? Então muitos companheiros aí que tem uma palavra muito bonita, muito iluminada, né? Muitos de nós, né? Que a gente tem que sempre se colocar, né, no mesmo padrão, né? Não conseguimos vivenciar aquilo que a gente prega. A gente fala muito bonito, mas a gente ainda está um pouco aquém daquilo que poderíamos ser, né? Então a gente, né, vai prestando atenção, né? Deixa eu só responder. Então ele continua, olha só: pois atam pesados fardos e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Ou seja, eles ficam criando regra para os outros cumprirem, né? O que Jesus está falando? O pessoal cria regra para os outros e eles mesmos vivem as regras que eles criam, né? Então é o advogado de regra. É aquele companheiro, aquela companheira, né? Somos nós. Quando a gente fala assim, nossa, você tem que fazer assim, tem que fazer assado, porque é assim, 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 assado. A gente vai pondo fardos pesados, né, nos ombros dos nossos companheiros aí, né, que acabam, né, não dando conta. A gente vai, né, então Jesus está falando disso com a gente. Ele está falando disso, ele tá criticando, né, os companheiros ali exatamente por não viverem o que eles pregam. Olha só. E fazem todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens, né? Então o objetivo deles é o quê? Que os outros vissem, né? Olha só como é que Jesus pega ali no ponto que é o ponto fraco de todos nós, né? A gente gosta muito de falar da fórmula pronta para os outros. A gente gosta que os outros achem que a gente é muito bonzinho, muito iluminado, né? Olha só como é que eu sou bonzinho, vejam, gente, né? E a gente quebra a cara por causa disso, né? Porque a gente se ilude, né? Então o grande diferencial aqui é a gente se esforçar no bem, não para os outros acharem que a gente é bom, porque não adianta nada do outro achar que eu sou bom se eu não for de verdade, né? Isso não vai resolver o problema no espiritual. Chegar lá e falar, todo mundo gosta de mim, é mesmo, mas você não gostava, né? Então não resolve, né? Pois trazem largos filictérios e alargam as franjas de suas vestes. Filictério é um instrumento que os hebreus, os judeus, que era um símbolo religioso. Normalmente era uma caixinha que eles colocavam dentro dessa caixinha um pedaço, um texto da lei de Moisés. Eles dobravam um papelzinho pequenininho, né, e colocavam tipo uma caixinha de fósforo assim.
Aí eles amarravam essa caixinha de fósforo na testa. Né? Vocês já devem ter visto aquelas imagens da internet, né? De um judeu, pesquisa e filitério. Eles amarravam ou na testa ou no braço. Tá? Eles amarravam, né? Que era para representar o quanto eles eram ligados à fé, né? Porque pegava a lei de Moisés, punha na caixinha, punha na testa, ou seja, a lei está na minha cabeça, eu amarrava no peito, está no meu coração, né? Mas era só um símbolo, o cara dava aquele negócio amarrado na testa, mas ele não vivia, né? Largos filitérios, porque caía lá uns pedaços lá da cordinha, assim, para todo mundo ver, olha como é que esse cara é religioso, né? E alargam as franjas das suas vestes, porque a franja, né? Era um símbolo de riqueza, de poder. Né? Então, por exemplo, o cara tinha um vestido, né? Imagina que existe de noiva. Né? Então, o vestido de noiva, quanto maior ele for, né? Tiver aquela cauda arrastando assim, mais bonito. Né? Na época de Jesus, os homens, né? Os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, os ricos, né? Os judeus, eles faziam as vestes, os mantos, né? As roupas deles, com as franjas bem largas, assim, que arrastavam no chão, assim, por onde que eles passavam, assim, todo mundo, chegou fulano, né, porque eles deixavam uma marca ali no chão, uma marca física, né, então eles tinham essa ilusão que era tudo para aparecer para os outros achar que eles eram muito iluminados, né, e aí olha, continua Jesus cutucando, olha só, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, se descansam que é o primeiro lugar, e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Olha só, Jesus cutucando, né? Então, assim, ele falava assim, que a questão da liderança religiosa, que eles estavam preocupados em serem adorados. Entendeu? Eles estavam preocupados em serem ajudados, eles estavam preocupados em serem, né, vamos dizer assim, se sentirem especiais. Então vamos continuar. Então vou ler de novo para vocês perceberem o tamanho da paulada. Imagina Jesus falando isso no meio da multidão para os caras, né, os caras morrendo de ódio de Jesus. Imagina a cara deles, né? Ó, aqui, ó. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam pesados e difíceis fardos de suportar, e os pões aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filitérios e alargam as franjas dos seus vestidos. Amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, quer dizer mestre, né? Vós, porém, olha só, Jesus fala assim, estou dando uma dica para vocês, vocês, porém, não querais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre. Quem é o nosso mestre? O Cristo, né? E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamais vosso pai. Aqui ele não está falando do pai consanguíneo, não, tá, gente? Ele está falando de pai aqui no sentido espiritual, né? Porque muita gente tem, né? Vamos chamar o de pai, né? Porque um só é o vosso pai, o que está nos céus. Então o que Jesus está falando aqui pra gente, né? Pra gente fugir da aparência. A dificuldade espiritual de todas as religiões, né? Está muito ligada com a questão da aparência. Com como eu quero que as pessoas me vejam. Tá? Então, às vezes, a gente vai para a igreja, a gente vai para o culto, a gente vai, né? E a gente se preocupa demais com a nossa aparência física, né? Que eu tenho que estar muito bonito, muito inteligente, tem que falar bem, tudo, né? Mas, às vezes, eu estou ali, né? Todo cuidadoso com o meu exterior, né? Ou com a minha aparência de caridade, bondade, e eu não estou vivendo aquilo que eu estou pregando, né? Então, às vezes, aquele cara que está lá naquele templozinho lá, pobre, né? De pé descalço lá, de pé rachado, ele é um espírito muito mais evoluído que eu. Estou aqui bem vestido, né? Com todas as facilidades, né? Então a aparência não é fundamental na nossa caminhada espiritual. A grande queda de todos os líderes religiosos é quando eles começam a se achar mais do que eles são de verdade, né? E isso a gente lembra a frase, o Chico conversando com o Emmanuel, né? O Chico fala para o Emmanuel, assim, Emmanuel, eu estou muito preocupado porque está todo mundo falando que eu sou santo, que eu sou muito bom, que eu sou muito lindo, né? E eu sei que eu não sou. O Chico Xavier, né? E muita gente que escuta fala, não, mas ele é mesmo. Não, para ele não é.
né? Porque eles se conheciam. Né? E aí o Emmanuel dá uma no Chico que serve para dar uma para nós também. O Emmanuel fala assim, ó, não importa o que eles estão falando com você, Chico. O problema é se você começar a acreditar. Né? Ou seja, não importa se todo mundo achar que eu sou lindo e maravilhoso. Não importa se todo mundo só me elogia. O problema é quando eu começo a me iludir com aquilo e achar que eu sou mais do que eu sou de verdade. Aí é o caminho da queda espiritual. Foi aí que os egípcios caíram, foi aí que os gregos caíram, foi aí que os romanos caíram, que os babilônios caíram, foi aí que os romanos caíram, foi aí que a igreja católica caiu, foi aí que a igreja evangélica caiu, foi aí que os espíritas estão caindo, foi aí que todos nós que queremos ser espiritualizados pisamos no tomate. É começar a achar que nós somos espiritualmente mais do que somos na realidade. É querer parecer bom ao invés de simplesmente ser aquilo que a gente dá conta. Porque o bem que nos é pedido não é o bem para ser igual a Jesus, porque nós não damos conta ainda de ser igual a Jesus, nós somos muito infantil ainda. Mesmo quando eu pedi para o menino de recém-nascido para dar uma aula de um pós-doutorado lá na faculdade, ele não vai dar conta, ele é um recém-nascido, ele não sabe nada ainda. Em potencial ele pode até chegar lá e vai, né? É assim. O bem que nós temos que fazer é o bem dentro dos limites da nossa posição espiritual e do nosso momento evolutivo. É o bem que nós damos conta, né? Por isso nós temos que ser perfeitos como o Pai é, ou seja, da maneira como nós compreendemos Deus. Olha só. Então, e Jesus continua. O maior dentre vós será o vosso servo. Então Jesus estabelece uma regra, né? E é interessante que essa regra, né, é a regra que Francisco de Assis vai usar depois. Né? O maior de vós seja o vosso servo. Você quer ser o poderosão? Você quer ser o bambambam da balachita? Vai limpar o chão. Né? Você quer ser o maior que todo mundo? Você quer ser o cara do sucesso? Vai servir todo mundo. Por quê? Porque é aí que você vai conquistar esse sucesso. Tá? Somente conquista a luz quem está disposto a dividi-la. Somente conquista a paz quem está disposto a trabalhar por ela. Né? Então, assim, a gente esquece disso muitas vezes. Né? Porque a gente está mais preocupado com o que o outro acha de mim do que com o que eu sou em realidade, em essência. Né? Com o que eu sou, né, em intimidade. Né? E às vezes a gente sofre por causa disso. Né? A gente sofre porque muitas vezes a gente não consegue atingir, né, determinados padrões que a gente mesmo cria ou que a gente acha que a gente tem que ter, né? E aí a gente começa a se iludir, né? A gente começa a se perder espiritualmente, né? Eu não esqueço da história, né, de um companheiro nosso aí, né, que em determinado momento da vida ele estava tão ali ligado ali, né, com aquilo que ele tinha que parecer ser, né, que ele vira e fala com a outra pessoa, né, que a gente conhecia, e fala assim: eu estou cansado de ser uma fraude ambulante. Profundo isso, né? Ou seja, a pessoa com todos os valores, e a pessoa de valores, tá? Né, estava tão preocupada em parecer evoluído e iluminado e perfeito aos outros, né, que ele mesmo se sentiu uma fraude, porque ele passava o tempo dele fingindo aquilo que ele não dava conta de ser ainda, ao invés de simplesmente se esforçar, fazer o que estava dando conta, né? A gente fazer o que está dando conta não é um erro, na maioria das vezes é o melhor dos acertos, né? Se a gente consegue fazer poucas coisas, a gente consegue fazer elas com carinho. A gente volta lá no Francisco de Assis: poucas coisas, mas bem feitas. É lá na música, né? Dia a dia, pedra a pedra, faça seu momento. Olha só a prece do Francisco, que virou música, né? Tem essa, né, esse musical, a ideia dele, né? E aí continua, olha só, Jesus falando assim: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dedo na ferida de novo, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de longas orações, e por isso sofrereis os mais rigorosos juízos. O que é isso, gente? Quando uma mulher ficava viúva em Israel, ela tinha duas alternativas, tá? Ou ela perdia tudo, né? Ou ela caía na prostituição,
tá? Ou ia morar com o irmão lá do marido, né? Se ela não tivesse filho, né? Fosse bonita, né? Se fosse velha, feia, né? E aquelas coisas todas que, né? Que infelizmente, né? A podridão humana, né? Não valoriza, né? Que é a aparência, né? Aquela coisa toda. Ela ia ficar à mercê do templo, ia lá viver às custas do templo. E aí o que fazia? Os doutores da lei ia para casa dela. Se fosse uma viúva novinha, né? Sempre ia ter um doutor da lei lá rezar na casa dela, né? Vou fazer umas preces aí para poder abençoar a sua casa, né? Aí o cara ia lá e se aproveitava da coitada da viúva, né? E muitas vezes ele saía de lá, nossa, como eu sou virtuoso e santo, fui lá na casa daquela mulher lá, né? E fui lá rezar com ela para abençoar a vida daquela coitada viúva, né? Jesus dá uma outra catracada aqui, ó, né? Olha só. Ai de vós, escribas e fariseus, pois que fechais o reino do céu aos homens, e nem vós entrais, nem deixai entrar o que estão entrando. O que Jesus fala? Vocês sabem e não deixam. Vocês conhecem e não dividem. Vocês usam os recursos que vocês têm para manter as pessoas na ignorância, né? Que é também muita coisa que nós religiosos, né, pisamos na jaca. A gente acha que a gente tem que dominar o outro pelo conhecimento, né? A gente acha, né, que o conhecimento espiritual é nosso, né? Tô falando nossa assim no sentido que, né, que a gente está generalizando. Claro que tem gente que não faz isso, ainda bem, né? Muitos, né? Mas muitos companheiros usam da fé para dominar os outros. Jesus fala que vocês não entram e não deixam os outros entrar, ensina coisa errada. Olha só. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Lá vai outra, né, outra dedada na cara. Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o tendes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é o prosélito, gente? O prosélito é o cara que convertiu ao judaísmo, que não era judeu. Tá? Então imagina que ele ia lá no grego, lá, e o cara falava tanto na cabeça do cara que o cara virava judeu. Eu quero aceitar essa religião. Né? E eles enchiam a cabeça tanto do cara, né, que jogava o cara no inferno. Né? Que o inferno é o drama de consciência. Né? Então assim... Imagina só, né? Então Jesus fala assim, ó, vocês, até para quem vocês ensinam errado, vocês ensinam o cara a sofrer. Vocês colocam na mente daquela pessoa um monte de medo, um monte de terror de Deus. Parece que muito alguns de nós, né? Te converte as pessoas, né? E enche a cabeça dela de medo, né? De limitações, de ódio, né? E no final o que acontece? O outro fica desesperado lá, né? Jesus está falando isso aqui, ó. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isto nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, este é devedor. Olha só, né? Então se você fizer um julgamento pelo templo, vale nada. Mas se eu jurar pelo ouro, pela grana que está lá no templo, esse julgamento é importante, né? Que era uma prática da época de Jesus, tá? Acontecia isso na época dele. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Né? Jesus está aqui. Né? Por isso que o pessoal matou ele. Uma semana depois ele estava morto. Tá? Jesus esfregou todas as podridões, né, dos fariseus, dos escribas em geral ali, na frente de todo mundo. Os caras saíram de lá vomitando marimbondo. Né? Olha só. E aquele que jurar pelo altar, isso é nada. Mas aquele que jurar pela oferta, esse é devedor. Jesus está, né, tá confrontando eles com aquilo que eles pregam. Né? Insensatos e cegos. O que é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jura pelo templo, jura por ele e por tudo aquele que nele habita. Então Jesus fala assim, ó, entre o material, né, que é a oferta, né, e o altar, que é o espiritual, é uma representação, tá, gente? Entre o material, que é o dinheiro, que é o ouro, e o espiritual, que é o templo, vocês dão mais importância ao material. Insensatos e loucos. Jesus está falando isso pra gente também, né? Quando nós valorizamos mais a matéria, né, que o espírito. Continuando, olha só. E o que jurar pelo céu, consciência, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho,
Hortelã e índio comum dizem mais do que cobram dízimo para quem planta. Tinha que dar uma parte para eles. E desprezai o mais importante, a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. O que Jesus está falando? Vocês estão preocupados em ganhar tributo, em ganhar dízimo? Jesus está falando aqui, Mateus capítulo 23, versículo 23. Desprezam o mais importante, o juízo, misericórdia e a fé. Mais uma vez, o que Jesus está falando? Preocupado com o material em detrimento do espiritual. Vocês estão aqui para trabalhar espírito, não é para cobrar dos outros. Não, meu filho. Condutores, olha só. Deveis, pois, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Então, assim, olha, eles pegam coisas mínimas, insignificantes, não lavou a mão, não cumpriu o ritual, não vestiu a roupa certa, tá chegando atrasado, tá chegando mais cedo, mas o que é principal da espiritualidade, eles engolem. Então muitos de nós temos que refletir, porque muita gente está coando mosquito e está engolindo o camelo. Nós estamos muito preocupados com aquilo que é transitório, com aquilo que passa, com aquilo que é mínimo, e não estamos dando valor aquilo que é mais importante. Olha o que Jesus fala, misericórdia e fé. As nossas relações uns com os outros, nas bases da espiritualidade, devem ser relações de misericórdia e fé. Amor, compreensão, respeito. Ao invés de regras mínimas que ninguém aguenta, nós temos que pegar naquilo que é importante, os valores eternos. Jesus está falando isso aí. Nós estamos estudando, gente, para quem está chegando, Evangelho de Mateus, capítulo 23, tá? Estamos aqui no versículo 23, continuando. 24, Condutores cegos que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e da taça e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Vocês são preocupados com o externo. Preocupados com exterioridade, com o que está do lado de fora. A gente tem que preocupar primeiro com o que está do lado de dentro. Porque é o lado de dentro que nos contamina ou que nos limpa. É o que está do lado de dentro que soluciona ou que piora o nosso estado espiritual. E quando a gente pensa nisso, quando a gente começa a refletir sobre isso, nós vamos ver que todo o ensinamento de Jesus é um ensinamento de quê? De intimidade. Nesse momento que a gente vive aí tão preso à questão de aparência, as pessoas aí querem, tem que impactar, tem que ser aparência, O Evangelho de Jesus trabalha intimidade. Mas a gente não sabe trabalhar intimidade. Por quê? Porque a intimidade nos incomoda. A intimidade, muitas vezes a gente não sabe lidar com ela porque ela fala daquilo que a gente não quer ouvir. Então é mais fácil ficar preso ao exterior, ao que está do lado de fora, do que eu escutar a voz do meu coração, aquilo que o meu coração me pede. Olha só. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, continua Jesus, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. O que é o sepulcro, O túmulo, bonitão, aquele túmulo, aquele mausoléu lá todo, todo bonito, caiado, caiado, bonitinho, Caiado antigamente é isso, Caiava a casa, meu avô que falava, jogava cal, ficava branquinho, Era a tinta de antigamente, era o cal, E Jesus fala do hipócrita. O hipócrita é o sepulcro caiado, se ele é bonito por fora, por dentro está cheio de morte. Ou por dentro ele está morto, está apodrecido, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. De novo Jesus. Pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Essa aqui é demais. Essa aqui é... E dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Então o cara ia lá fazer o túmulo do profeta lá, que viveu 1000 anos atrás, e fala, não, eu não ia matar ele não. O Bobied mesmo, na última encarnação, foi o cara que matou o profeta.
Porque normalmente todo mundo que fala contra, né, o status, né, os líderes religiosos caem de pau na cabeça deles. Por quê? Porque tá falando que trem que não é bem-vindo. Então tem que acabar com esse cara aí. Né? Tem que tirar esse cara da jogada, tem que proibir ele de falar. Né? Porque esse profeta é falso. Aí passa 1000 anos, o mesmo que perseguia, né, vira o maior defensor do mundo. Né? Não, né? E dizei, né, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. E assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Jesus falando, vocês são os mesmos pais. Era vocês mesmos que estavam lá matando os profetas. Vocês estão falando que não ia fazer porque eles estão longe, né? Porque agora eles são famosos, né? É o mesmo pessoal que fala bem de Jesus hoje, mas no passado foram os caras que crucificam. Né? A maioria do pessoal que odiava Jesus lá no passado, hoje está vendendo Jesus aí pra gente aí, a preço de banana, né? Trocando Jesus por dinheiro, por poder. Né? Fala, enche a boca para falar de Jesus, mas no fundo Jesus, desde que Jesus o sirva, né? Desde que Jesus seja instrumento aí para os seus desejos inconfessáveis, né? Como diria lá o André Luiz. Né? Então assim, muitos de nós perdemos essa situação. Né? A gente, a pretexto de proteger Jesus, como se ele precisasse, né? A gente se torna espíritos complicadíssimos, difíceis. Né? E ele continua. Ó. Serpentes, raça de víboras, como escapareis à condenação do inferno? Serpente, gente, né? Porque vocês escravos do instinto. O que é uma serpente? O escravo do instinto. Serpente, raça de víboras, vocês são todos escravos do instinto. Né? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis. A outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Ele está falando aí dos discípulos e dos profetas do passado. Para que sobre vós caia o sangue de todo justo que foi derramado sobre a terra. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. É lá dentro do templo. Né? Eles mataram, né, o profeta Zacarias, dentro do templo. Mataram ele lá dentro do templo. Né? A pretexto de defender a fé, mataram um dos enviados da espiritualidade. Era assim. Né? Jesus falando assim, ó, todo mundo que a espiritualidade manda, todo mundo que, né, que ele, Jesus, mandava, né, para poder ajudar, eles matavam. Depois fala assim, nossa, né, esse cara é um profeta, né, mas eu matei ele. Né? Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Que Jesus está falando da consequência das ações deles no mal. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Olha só, Jesus compara, né? Ele se compara com a galinha que está lá tentando proteger os filhinhos e os filhinhos não querem. Né? Entendeu por que Jesus morre uma semana depois? Imagina como é que esses caras saíram de lá. Eles foram humilhados por Jesus na frente de todo mundo. Jesus falou para os fariseus, doutores da lei, para os saduceus, para os sacerdotes, tudo que todo mundo pensava, mas ninguém nunca teve coragem de dizer para eles. Falou isso lá na frente do templo, na frente da multidão toda. Então que esse cara ficava lá escutando Jesus falando isso, e os caras lá, né, até arrancando a língua de ódio, lá mordendo a língua de raiva, né, né? É isso aí. Jesus falou as verdades, mas não é só para eles, né? Porque é muito fácil falar assim, Jesus falou para eles, né? A questão toda é eu pegar esse conceito espiritual e falar, Senhor, até que ponto eu posso me melhorar enquanto ser humano aprendendo isso? Né? Até que ponto eu consigo me libertar das minhas ilusões espirituais? Né? Até que ponto eu consigo começar a tentar ser mais o que eu sou de verdade do que parecer o que os outros querem que eu seja? Né? Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Futuro. Anos 70 vinha aí, né? O ano 70 da era cristã, quando os romanos destruíram Israel. Porque eu vos digo que desde agora não me verais mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, eles não iam ter mais contato com Jesus até que eles aceitassem Jesus como enviado espiritual.
Isso aqui, gente, não é a entrada de Jesus em Jerusalém, que ele vai lá com os burrinhos, né? Não é isso não, tá, gente? Isso aqui é uma questão íntima de cada um de nós. Nós só vamos encontrar com Jesus no momento que a gente aceitar, né, a realidade sobre a gente. Quando a gente for justo conosco mesmo, entender as nossas limitações, nossos potenciais e aprender a se amar dentro do que nós somos, né, aí nós vamos encontrar com Jesus. Né? Gente, não adianta parecer. Tá? Não se preocupem em parecer bons, em fazer para os outros verem. Isso não evolui ninguém. Né? Os outros acharem que eu sou bonzinho e eu tá lá ferrado, não adianta. Não adianta eu tirar comida da minha casa e dar para quem não tem e deixar meu filho passando fome aqui. Né? E todo mundo achar que eu sou santo. Não adianta eu ir lá para casa espírita e falar com carinho, com afeto, com todo mundo, sair gritando com a minha mulher dentro de casa. Não adianta, né, eu ir lá carregar a cesta básica, né, quando eu não aceito fazer nada do meu serviço, que eu quero lá só ficar em cima dos outros, lá aproveitar dos outros. Então são coisas que a gente tem que aprender a trabalhar. Né? Não adianta nada eu tenho a ânsia de fazer o bem em detrimento de quem precisa. Nós sabemos de companheiros e companheiras aí que às vezes sofrem horrores, que não conseguem fazer caridade, né? E às vezes tiram da própria comida da família para dar para os outros, para parecer bom para todo mundo, né? Mas vamos lembrar, gente, a gente não pode tirar o que não é nosso. Lembrar disso. Lembrar do Zaqueu. O que o Zaqueu fez com a riqueza dele? Metade eu dou para os pobres. Por que o Zaqueu deu metade para os pobres? Porque o Zaqueu tinha filhos. O Zaqueu tinha pessoas que dependiam dele. O Zaqueu não podia dispor do que era dos filhos. Então eu não posso tirar uma coisa que é do meu filho, que ele precisa, para dar para os outros. Eu posso tirar uma coisa que é minha. Né? Eu tirar o prato de comida da minha boca e dar para alguém é uma coisa. Eu tirar o prato da boca do meu filho, da minha mulher, sem que eles tenham escolha sobre isso. E sem contar que enquanto ele, né, não tem. Então é um limite que a gente tem que saber, né, ter em equilíbrio. Né? Então a gente ajudar todo mundo é muito bom. Desde que, para fazer isso, eu não desequilibre a minha vida. Ou seja, claro, que muita gente, né, e também tem o outro extremo, que é o cara que nada que ele tem é útil, né? O cara tá lá nadando em milhões e tá sempre falando que não tem dinheiro para nada, né? Então eu conheço muita gente assim também, né? Pessoa que se falar com ela assim, ó, nós podia dar uma cesta básica aqui pra gente, né? Se o cara doasse 1000 cesta básica, eu não diminuía no salário dele o significante de 1 centavo no meu bolso. Mas a pessoa fala assim, não tem não, não posso, tô sem dinheiro. Né? O sem dinheiro dele é que ele tá, esse mês, em vez de receber 500 mil, ele recebeu 450. Nossa, não tô sem dinheiro. Né? Então assim, existe todo comportamento extremado é complicado. Né? Tanto aquele que é o avarento, né? Que acha que não pode ajudar ninguém, nunca tem. Né? Você pergunta, o cara tá sempre pobre, você vai, o cara ganha assim, 20 vezes meu salário e tá sempre pobre. Tá sempre, não tem lógica isso não, velho. É porque para ele tá pobre, porque ele queria estar muito mais rico. Né? E o outro também que, né, ele tá doando tudo que ele tem e tá passando fome em casa. Né? Então daqui a pouco ele vai ter que pedir cesta básica na casa espírita também. Né? Então assim, nós temos que doar o que, né, nós temos que ter equilíbrio. Esse equilíbrio espiritual entre ser e fazer é talvez uma das maiores provas que a gente carrega na nossa intimidade. Né? Então o que aconteceu? O fariseu é o extremo da aparência. Eles queriam aparentar virtude espiritual, eles queriam aparentar, né? Nem todos fariseus, tá, gente? Uns fariseus bem iluminadinhos, né? Então, assim, né? Tinha uns caras fariseus aí, gente boa, né? Tipo Liel, assim, né? Era fariseu. Né? Então, assim, né? Você vê lá o José de Arimateia, né? Nicodemos, né? Os caras, nota 15, né? Nem nota 10, não, né? Então, nem todos eram desequilibrados, mas a maioria estava presa da ideia da aparência. Né? Então, espiritualmente falando, um dos maiores problemas para a nossa caminhada, para o nosso crescimento espiritual, é o tal do viver de aparência. É o tal de estar preocupado com todo mundo, achar que eu sou muito bonzinho, muito santo. Não adianta. Você tem que ser o que você é. Se você for bonzinho e santo mesmo, que ótimo. Né? Mas se você estiver sendo bonzinho e santo só na frente dos outros, como um teatrinho, isso vai ter uma consequência espiritual. Né? Porque quando você for para o plano espiritual, você vai. Uma das grandes decepções da gente é que as pessoas no plano espiritual conhecem a gente do jeito que nós somos. Imagina? Nada de engano, nada de contar prosa, nada. O guia espiritual vai te olhar e falar: eu te conheço, meu filho. Sei tudo que você pensa, até que você não lembra. Ah, meu Deus. Né? Então é melhor de se preparar agora. É melhor de começar a ser o que nós somos, na medida da nossa possibilidade, né?
dentro das nossas limitações, aos trancos e barrancos, que a gente vai chegar no plano espiritual e falar, nossa, Marcelo, você está desse jeito? Eu falei, é mesmo, é isso aí, beleza. Né? Ou então eu falo, nossa, é até melhor do que você imaginava. Eu falo, nossa, é mesmo? Oh, que beleza. Né? Do que chegar lá e falar, nossa, eu sou um santo desencarnado, e chegar no plano espiritual e falar, vamos lá. O espiritual vai falar, meu filho, falhou de novo, hein? Né? Imagina a crise de consciência. Nossa, passei a vida toda me enganando, achando que eu era muito, muito, muito espiritualizado, muito, muito, muito evoluído, muito, muito, muito mais bonito que os outros, né? E na verdade eu me enganei, né? Então a gente tem que baixar nossa bola pra gente fazer sempre aquilo que a gente dá conta. E quando a gente faz o que a gente dá conta, a gente tá bem, gente. Nós estamos muito bem espiritualmente, né? Pessoal, nós estamos acabando aqui, né? Semana que vem nós vamos para o capítulo 24, né? Que vai ser o último passeio de Jesus pela orla do templo ali, né? Com os discípulos, assim, para cá, né? E já é, né? Chegando aí o dia da Páscoa, né? Que é quando Jesus desencarna. Nós estamos quase chegando lá, tá? Então semana que vem nós vamos para o capítulo 24 do Evangelho. Lembrando a todos que a gente amanhã tem o tratamento espiritual, né? O tratamento que a gente está fazendo às 8 horas da noite, toda sexta-feira, tá? Então quem puder e quiser participar sempre aqui pelo Instagram, tá, gente? Muito bem-vindos, né? A gente agradece a todos aí que estão participando com a gente, vai deixar o vídeo salvo, né? E a gente já começou com o trabalho das psicofonias, né? Do nosso querido Lucas, está lá no grupo do Amigos do Caminho lá, né? Quem quiser participar tá convidado, tá bom? Hoje o Lucas já mandou 2 mensagenzinhas lá pro pessoal, tá? Vamos lá, né? Fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus pela oportunidade que temos de viver, de aprender e trabalhar. Pedir ao Mestre e amigo que esteja conosco na caminhada, no entendimento e na paz, ajudando o Senhor a vivenciar o Teu Evangelho e nos dê aquilo de que precisamos para seguir em frente. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite para todos nós, né? Que Jesus nos abençoe, né? Como a gente falou, o estudo fica salvo aqui e amanhã, 8 horas, estamos aí, se Deus quiser, né? Para o tratamento espiritual. Muita paz, muita luz, né? E Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.